Boa noite, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula especial. Devido a essa situação difícil que a gente está vivendo com a pandemia, com a crise econômica, a vida de milhões de brasileiros ficou mais difícil. A vida de vocês, de muitos de vocês, inclusive. E essa dificuldade de seguir com a própria vida, com a ameaça constante de contaminação e de perda de renda por causa da crise econômica, traz para o nosso dia a dia a importância da solidariedade. Vocês sabem o que é solidariedade? Solidariedade é essa nossa capacidade de sentir a dor do outro como se fosse a nossa. E movidos por um sentimento genuíno de empatia e de piedade, nós somos capazes de esquecer por um instante os nossos próprios problemas e as nossas próprias dores para fazer o que se espera de uma pessoa solidária, o bem, sem esperar nada em troca. Histórias de pessoas solidárias são muito inspiradoras e hoje eu gostaria de contar para vocês a história de uma dessas pessoas, uma brasileira nascida na Bahia que foi um exemplo máximo de solidariedade. Eu estou falando de Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Irmã Dulce foi uma freira baiana, nascida no seio de uma família de classe média. Aos 13 anos, ela foi conduzida pela tia a áreas carentes da capital da Bahia e se comoveu com a miséria. Antes de se tornar freira, ela, ainda adolescente, convenceu a família a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando o imóvel onde ela vivia num centro de acolhimento. Uma vez aceita no convento, ela se formou professora aos 19 anos e adotou o nome da mãe, Dulce, que já era falecida. Por essa razão, a freira, que nasceu Maria Rita, ficou internacionalmente conhecida como Irmã Dulce. No início, a Irmã Dulce se dedicou a dar aulas para crianças carentes na escola da congregação. Logo, ela começou a ajudar outras pessoas, fundando um posto médico no bairro de Itapajipe, um bairro muito pobre em Salvador. Lá, ela também ajudou a criar um círculo operário, que era uma espécie de sindicato vinculado à Igreja Católica. Funcionando até os dias de hoje, esse círculo operário, que a religiosa, que a Irmã Dulce ajudou a fundar, oferece escola de ofícios, além de atividades culturais e recreativas. Em 1939, ou seja, quando a Irmã Dulce tinha 25 anos, ela começou a obra pela qual ela ficaria internacionalmente conhecida. Naquele ano, ela ocupou 5 casas na Ilha dos Ratos, que é uma área de marinha em Salvador, e nessas casas ela abrigou cerca de 100 de pessoas doentes, que ela recolheu das ruas de Salvador. Bem, a Marinha expulsou a Irmã Dulce de lá, e após esse episódio, ela passou 10 anos ocupando uma série de imóveis vazios pela cidade de Salvador, numa ação que lembra muito o MTST de Guilherme Boulos. Nesses imóveis, ela acolhia pessoas desabrigadas e doentes, dando-lhes um teto e tratamento médico. 10 anos depois da expulsão da Ilha dos Ratos, ou seja, em 1949, a Irmã Dulce recebeu a autorização do convento de Santo Antônio para, vejam bem, ocupar um galinheiro que havia anexo ao prédio do convento. Nascia ali, dentro daquele galinheiro, o embrião do seu albergue. Contudo, mais de 10 anos seriam necessários para que a religiosa conseguisse constituir uma associação filantrópica, o Obras Sociais Irmã Dulce, que a partir de recursos da igreja e de doações, converteu aquele galinheiro no Albergue Santo Antônio. 24 anos depois, ou seja, em 1983, o Albergue Santo Antônio seria convertido no Hospital Santo Antônio, que ainda hoje é o maior complexo hospitalar de Salvador e um dos maiores do Nordeste. Indicada ao Nobel da Paz em 88, Irmã Dulce morreria 4 anos depois, em 1992. O seu legado, para além de ser um exemplo de solidariedade, foi construir o maior hospital da Bahia a partir de um simples galinheiro, além do Círculo Operário da Bahia e um centro educacional em Simões Filho, cidade da Grande Salvador. Bem, gente, quando a gente ouve a história da Irmã Dulce,
É difícil a gente não ficar tocado pelo seu exemplo de perseverança solidária. Afinal, não pensem que o Hospital Santo Antônio nasceu do dia para a noite. Foram décadas de luta incansável entre 1939 e 1983 para superar a estrutura precária e inspirar outras pessoas a ajudarem na construção de sua associação filantrópica. Se é fato que Irmã Dulce não fez nada sozinha, ela não descansou até que outras pessoas se sentissem tocadas pelo seu espírito de solidariedade e fossem ajudá-la a construir e manter o seu hospital. E vocês? O que vocês podem fazer para não só serem solidários, como também para espalharem o espírito de solidariedade para outras pessoas? Depois que a gente ouve a história da Irmã Dulce, muitos podem ficar, para além de inspirados no seu exemplo, até mesmo um pouco intimidados, né? Porque afinal de contas, como é que eu vou construir um hospital do nada, como a Irmã Dulce fez? Ora, não é só de construir hospitais que é feita a nossa solidariedade. Atitudes simples do nosso dia a dia também podem fazer a diferença. No meio de uma pandemia como essa que a gente está vivendo, o simples ato de usar uma máscara é uma atitude extremamente solidária. Afinal, com essa atitude, mais do que se protegerem, vocês estão protegendo outras pessoas de se contaminarem. E estão também sendo exemplo para essas outras pessoas. Se tem gente mais vulnerável nessa pandemia que a gente, por exemplo, os nossos avós ou aquele vizinho mais idoso, por que não nos oferecemos para resolver coisas na rua para essas pessoas, a fim de que elas possam ficar em casa, protegidas e não se contaminarem? Ou então, se nós estivermos numa situação financeira um pouco mais confortável, por que não nos oferecermos para arrecadar alimentos e montar cesta básica para distribuir para pessoas que estão numa situação mais difícil que a nossa? Essas e outras atitudes simples podem gerar uma onda de solidariedade, que se não resolve todos os problemas sociais que afligem as nossas comunidades, pode pelo menos aliviar a dor e o sofrimento dos mais vulneráveis. E vocês? O que vocês podem fazer? Que atitudes simples do seu dia a dia vocês podem adotar e contribuir para uma onda de solidariedade em suas comunidades?